Abre a sua Bíblia comigo em Atos 7:39. Atos 7:39. Eu coloquei um título e um subtítulo. O título seria O Perigo da Ausência. Às vezes a gente, quando está esperando por algo e parece que demora, ou quando algo ainda não chegou, a gente está correndo um grande risco. E eu quero falar sobre isso. Talvez você esteja vivendo nesse tempo da espera. Diz assim: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram em seu coração. Voltaram para o Egito. Disseram a Arão: façam para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Sabe quem está falando isso aqui? Estevão. Estevão, ele quando acaba de falar isso, ele é apedrejado até a morte. Ele está falando isso aqui para os religiosos e está falando sobre quando o povo, através de Arão, fizeram um bezerro de ouro. E eu quero entrar agora nessa passagem para você ler comigo em Êxodo 32:1. A gente leu primeiro um relato de Estevão, e para você entender como isso é sério e como isso toca na religiosidade, como isso toca ao ponto de, depois dele falar isso, o apedrejaram. E agora vamos para a história, para o acontecido. Êxodo 32:1. É um texto longo. Eu vou pedir para a pastora Márcia ler comigo aqui. Me ajuda, pastor? Eu poupar um pouco aqui minha voz. E vamos ter uma voz aqui de uma professora. Quer ler aqui no meu? Alô. Vai lá. Pode. Nós vamos ler até o 9. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Amém. Até aí. Obrigado, pastora.
Eu queria ressaltar o que está no versículo 4, que diz assim, ó: ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. E aqui está o que Deus colocou no meu coração sobre o que está acontecendo aqui e o que tem acontecido por aí também. A história está dizendo que Moisés, ele estava aparentemente ausente por um tempo. O povo não aguentou esperar, e o que fizeram? Um bezerro, para adorar aos seus deuses. Você vê que Deus está em letra minúscula, porque só existe um Deus, que é o Todo-Poderoso. E como eu coloquei o título de O Perigo da Ausência, porque muitas vezes a ausência manifesta o que está dentro de nós. Muitas vezes a ausência pode manifestar o que já está dentro de nós. E a gente quer falar, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema, porque a demora, por muitas vezes, nos faz construir bezerros, ídolos, nos faz modelar algo que já está em nós. Olha o interessante que Arão já tinha um molde do bezerro. Vocês pegaram isso no versículo 4? Entregaram para ele ouro e ele já tinha um molde do ídolo, do bezerro. Ele modelou com as suas próprias ferramentas. E essa é uma noite que eu gosto muito de falar sobre fé, mas hoje Deus colocou no meu coração uma palavra de muito quebrantamento para mim e para a igreja. O que precisa ser quebrado na minha vida e na tua vida, muitas vezes pelo tempo de espera que nós criamos, ou por ausência de algo, que nós modelamos aquilo que não agrada a Deus. Quantos sentiram a presença de Deus nessa noite aqui? Quantos querem viver na presença de Deus? Só que nós precisamos atrair e agradar a presença de Deus. Muitas vezes estamos fazendo festa, fazendo evento, fazendo igreja, sem a presença dele, sem agradar ele de vir. E aqui está acontecendo isso. E a minha preocupação é que todos nós temos dentro do coração alguns moldes, alguns modelos. O que aconteceu? Na ausência de Moisés, o povo criou o próprio Deus, criou o seu bezerro para adorar. E é porque, às vezes, Deus se ausenta aparentemente, é porque Deus quer revelar o que nós somos por dentro. Quando, às vezes, aparentemente Deus está demorando, quando aparentemente a resposta não vem, é porque Deus quer, não que Ele não nos conheça, mas Ele quer que nós não nos conhecemos por dentro, quem nós somos. Quando a porta se fecha, quando não chega, quando o diagnóstico chega, Deus quer que nós mesmos nos conhecemos como nós somos por dentro. Quais são os modelos que nós vamos colocar para fora? Por isso você vê muita gente mimado quando diz um não, quando Deus ainda não responde, quando o milagre não chega. E o que Deus colocou nessa noite é modelos que não agradam a Deus, precisam ser quebrados, não derretidos, quebrados nessa noite. Não adianta derreter, tem que quebrar. Porque se a gente não tiver o cuidado com a ausência de algo na nossa vida, nós somos sugestionados a modelar algo para cobrir uma aparente ausência. E muitas vezes é assim, quando a gente está com um problema, às vezes no relacionamento, um problema sexual, você vai modelar, vai criar um molde na pornografia, você vai criar um molde no vício. Aí você tem algum problema, uma ausência em algo na tua vida, você vai querer criar um molde em algo que não agrada a Deus. Cuidado com moldes que não agradam a Deus. Cuidado. Porque você vê quando Deus chama Moisés e fala: Moisés, desce, porque estão fazendo uma festa sem a minha presença. Fizeram um bezerro, construíram um ídolo para eles mesmos. E eu vou destrinchar aqui junto com vocês. Por que disso? O que surgiu isso? Como surgiu?
Abre comigo em Êxodo 12, 37. Êxodo 12, 37. E algo que a gente tem que prestar atenção com quem a gente se associa, porque o que está acontecendo aqui está muito relacionado ao povo que estava junto ali. Êxodo 12, 37 diz assim: os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto bois como ovelhas e cabras. Ou seja, não tinha só o povo de Israel ali, não tinha só o povo de Deus. Tinham grandes multidões de estrangeiros junto, com outros hábitos, com culturas diferentes. Então, o que eu quero te dizer e alertar nessa noite: cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem você caminha. Cuidado com quem você anda. Porque se tiver uma cultura diferente de adoração, numa ausência, vão querer modelar algo que não agrada a Deus. O que está acontecendo ali com Arão é porque no meio do povo tinham culturas diferentes. Eles estavam acostumados a cultuar a Deus. Eles estavam cultuando. Por isso você vê muita gente que entrou na igreja, mas porque não teve a cultura do reino ainda implementada, está adorando outras coisas. Ou na primeira ausência, foge. Na primeira ausência, na primeira falta, no primeiro perrengue, volta a fazer o que fazia antes. Por quê? Porque não está vivendo a cultura dos céus. Por isso que o evangelho é um evangelho de quê? De transformação. Antes eu adorava imagens. Antes eu tinha o meu molde para o vício. Antes eu adorava isso, adorava. Agora eu só adoro a Deus. Transformação. Cuidado com quem você anda. Então, o povo saiu do Egito, mas saiu com grandes povos estrangeiros. Gente de todas as culturas estavam infiltradas ali. Abre comigo Número 11, 1. Vamos esclarecer mais um pouco isso aqui também. Eu vou ser breve, mas nós vamos ser bem claros nessa noite. Números 11, 1. Diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Está entendendo aqui que o povo de Deus não pode andar com qualquer povo? Você está entendendo que você não é qualquer um? Você está entendendo que você não pode estar na roda de qualquer um? Você está entendendo que você não pode se associar com qualquer um? Vamos continuar aqui. E o povo se encheu de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se, e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos. Quando a gente está associado com povos estrangeiros, nós começamos a desejar coisas que não vêm do céu. Eles tinham maná do céu todos os dias, estavam desejando coisas que viviam como escravo. Está entendendo que a nossa cultura tem que ser a cultura dos céus e temos que caminhar com pessoas do reino e temos que estar influenciados por pessoas que querem ir para onde nós queremos ir, amém? O povo estava mesclado e no meio do povo não tinham pessoas que queriam ir para a terra prometida também. Muita gente queria voltar para o Egito, para a escravidão. Cuidado, que às vezes do seu lado tem gente que não quer ir para o céu, não está desejando o céu que você deseja. Isso é perigoso. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. Outra coisa importante, irmãos. Às vezes nós nos tornamos ingratos do que vem do céu, do que tem nos alimentado, porque estamos desejando coisas da época da escravidão. Pastor, naquela época que eu era do mundo, parecia que era mais fácil.
Ai, pastor, naquela época era do mundo, todo mundo pagava a cervejinha para mim. Eu tinha muitos amigos. Ei, cuidado com o que você está desejando. Coisas da escravidão. Se você for ingrato com Deus, é perigoso. Porque você está moldando algo que não agrada a Ele. Está entendendo o que está acontecendo com o povo aqui? Nunca vemos nada a não ser este maná. Eles estão sendo alimentados, não estão tendo falta de nada, não estão tendo que plantar, não estão tendo que buscar, não estão tendo que comprar. O alimento caía dos céus. A não ser o maná que nós temos. O maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía no moinho manual e socava no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Olha isso aqui, gente. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Eles estão com saudade do pepino e do alho. Estão deixando de desejar algo que tinha gosto de bolo com azeite de oliva esmagado. Quantas coisas Deus tem feito boa na tua vida e você parou de desejar porque está olhando a época da escravidão ou está se associando com o Zé Povinho por aí. Estamos com saudade da época que tínhamos pepino, cebola e alho. E Deus está mandando maná todos os dias. E ainda é insuficiente. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Então, eu quero deixar alguns cuidados aqui, porque é muito fácil a gente falar, poxa, o povo construiu um bezerro, como é que pode? Viram tantos milagres, viram as pragas, viram tudo isso. Cuidado, porque muitas vezes quando Deus demora, ou quando aparece uma ausência, ou quando a resposta não vem, ou quando acontece um problema em casa, cuidado, porque muitas vezes nós estamos modelando ídolos, bezerros na nossa vida que não agradam a Deus. Então eu quero deixar alguns avisos aqui, alguns cuidados. Cuidado com quem não quer ir para a terra prometida. Todo mundo que está ao seu redor, que caminha contigo, quer ir para onde Deus te prometeu? Quer? Quer ir para o céu? Almeja o céu como você almeja? Deseja o céu como você deseja? Porque essas pessoas elas não valorizam ambientes de milagres. Esse povo que estava junto ali acabou se associando com o povo. Esse Zé Povinho que estava ali começou a se associar e eles não valorizavam o milagre do maná. Estavam desejando a época da escravidão. Às vezes tínhamos peixes de graça, mas trabalhavam 24 horas por dia. Eram escravizados. Foram escravizados por anos. Eles ficam lembrando do tempo da escravidão. Você conhece alguém que quando te vê, ou quando está perto de você no meio de amigos, lembra de quem você era no passado? Esse aqui, você não sabe quem era esse aqui. E aí, não toma mais aquela cervejinha não? Isso aqui fazia isso aqui. Cuidado com quem fica te lembrando da época de escravidão. Isso é Zé Povinho, não é povo de Deus para você andar. Não tem a cultura do reino, não está focado no futuro, não está focado na terra prometida, amém? Cuidado. Ficam toda hora lembrando da escravidão. Eu quero te dizer uma coisa, você daqui da família Vida Nova, você que está nos ouvindo aqui no YouTube, no Spotify, Deus tem algo poderoso a se cumprir na tua vida, você tem uma promessa de Deus, então você tem que andar com pessoas que têm promessa, você tem que andar com quem quer viver as promessas, você tem que andar com quem está focado no futuro, não olhando para o passado. Esses dias me perguntaram assim, pastor, você acha que Deus é seletivo? Quem acha aí que Deus é seletivo? Enquete aqui, ó. Isso é para a escola bíblica dominical do pastor Renato. Domingo de manhã ele vai responder. Não, vou responder aqui. Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Você acha que faz? Para salvar ele não faz. Ele não faz acepção para salvar, ele salva qualquer um, amém? Ele vai salvar todos, todos que quiserem, ele vai salvar. Agora, ele vai usar quem ele quer, irmãos. Presta atenção nisso aqui.
usar, Ele vai usar quem Ele quer. Por isso você tem que se colocar na condição de ser usado por Deus. Por isso você tem que viver como filho de Deus. Por isso você tem que viver, atrair a presença de Deus. Por isso você tem que caminhar com pessoas que querem almejar o propósito que Deus tem sobre... Ontem eu falei sobre potencial. Quantas pessoas a gente vê com uma potência incrível, mas que não vivem o seu potencial. Mas que não avançam. Falei ontem sobre Daniel na célula. Cara, o rei estava escolhendo os melhores, dos mais inteligentes, dos mais bonitos, dos mais belos, por toda a redondeza. E Daniel conseguiu sobressair sobre todos eles. Sabe o que é isso? Alguém que vive, que caminha por excelência. Que faz o melhor no que faz. Ei, eu quero profetizar sobre essa igreja que ela vai caminhar sobre excelência. Se você estiver na portaria, você vai ser o melhor porteiro. Se você estiver na câmera, você vai fazer a melhor filmagem que puder. Se você estiver como voluntário, você vai abraçar da melhor forma, você vai dar um carinho da melhor forma, amém? Alguém que trabalha com excelência. Deus vai usar o potencial, vai colocar o potencial dele naquele que está disponível a caminhar pela excelência. Não aqueles que quando pegam para fazer algo, ai pastor, só chama eu, mas é tudo eu. Não. Deus não vai fazer acepção de pessoas, mas Ele vai usar aquele que está com o coração queimando. Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa a minha vida, usa o dom. Senhor, Pai, eu quero servir a Ti, Senhor. Amém? Daniel era assim. O cara conseguia sobressair no meio de todos, ao ponto do rei estar olhando, cara, eu vou promover esse cara. Pastor, mas Daniel foi para a cova de leão. Mas o leão comeu? Pastor, mas Daniel foi para a cova. O leão comeu? Por que não comeu? Quando tentaram encontrar algo para julgar Daniel, porque os inimigos, os invejosos, tentam ou não tentam nos derrubar? Tenta ou não tenta? Tenta. Só você querer se levantar para você ver como é que vai ter gente querendo te derrubar. Eu fico impressionado que o Evangelho nos ensina a levantar, mas tem gente que aprendeu a querer derrubar quem quer se levantar. Tentaram com Daniel, só que não conseguiram contra Daniel, porque Daniel era fiel. Repete comigo, fiel. Honesto e não era negligente. Quer ser usado por Deus? Seja fiel, honesto e não seja negligente. Aí Daniel vai para a cova dos leões. Aí o rei, de manhã, sem conseguir dormir, Daniel, o teu rei que tu serves te salvou da fúria dos leões. Ó rei que vive, Deus me salvou porque Ele me julgou inocente. Estão te perseguindo? Estão querendo te jogar na cova? Você está num processo difícil? Se Deus te julgar inocente, irmão, não tem que te devore. Se Deus te julgar inocente, não tem quem te derrube, amém, irmãos? Por isso nós temos que caminhar com excelência, por isso nós temos que caminhar entendendo que nós estamos colocando para fora, qual é o molde que nós estamos fazendo. Porque se estivermos modelando aquilo que não agrada a Deus, a fúria do Senhor chega. E é o que está acontecendo nessa passagem aqui. Deus te escolheu para uma missão especial. Não escute qualquer um, irmãos. Não escute qualquer um. O povo ali estava numa missão, o povo ali estava numa caminhada para a terra prometida, mas tinha muita gente falando coisa, muita gente lembrando o passado, muita gente falando, lá no Egito a gente não morria de fome. Muita gente falando, cuidado com quem você escuta, amém? Gente misturada quer fazer você valorizar o que Deus mandou dos céus por coisas terrenas. Cuidado, porque tem tanta coisa que Deus já te deu, e às vezes você nem está valorizando. Amém? Às vezes você pede a Deus um carro, Deus te dá o carro, Ele começa a enguiçar, tu reclama do carro que Deus te deu. Começa a valorizar o que Deus já te deu, amém? Para de olhar para aquilo que as pessoas estão querendo que você olhe terrenamente. Outra coisa que eu coloquei aqui. Não importa o que acontece. Não importa o que está acontecendo. Nunca substitua Deus por uma ausência. O que o povo falou. Mas Moisés demorou muito. Tem coisas que você pediu a Deus e ainda não chegou? Tem coisas que você ainda tem orado e ainda não chegou?
não substitua por nada que não seja Ele. Não substitua por nada que não seja Deus, amém? Porque o nosso socorro e o nosso sustento vem de quem? Vem dele. Cuidado, porque o inimigo, muitas vezes, quando a gente fala, ele sabe o que a gente está almejando. E às vezes ele quer te entregar, mas não para abençoar a tua vida, para te antecipar algo que Deus já quer te entregar. Mas quando Deus entrega no tempo certo, na hora certa, amém, irmão? Deus nunca erra o tempo, Ele nunca está atrasado. E eu quero falar sobre alguns bezerros, que às vezes você nem está levantando bezerro de ouro, não, pastor, eu vou fazer imagem, não tem nem imagem. Mas às vezes a gente levanta alguns bezerros por algumas ausências. Eu quero falar sobre bezerros emocionais que você, às vezes, molda. Quando você está chateado, quando você está estressado, você começa a adorar. O bezerro é um ídolo. É algo que foi adorado. Você começa a adorar mais as suas emoções equivocadas do que ao Deus. Então, cuidado com bezerros emocionais, cuidado com bezerros sexuais. Porque muitas vezes nós estamos trocando o nosso tempo, o nosso templo, por bezerros sexuais, que estão destruindo, estão desagradando, estão afastando a presença gloriosa de Deus. É muito fácil a gente olhar um povo e reclamar de um povo que levantou um bezerro de ouro, por uma ausência de Moisés. Mas o que nós temos levantado na ausência que nós temos? Nos períodos de dificuldade, nas crises do casamento, nas crises financeiras, bezerros de ganância. Quantos bezerros você já construiu? Quando você estiver ausência de algo, não construa um bezerro. Espere em Deus, porque Ele é bem presente na hora da tribulação. Cuidado com os momentos de ausência. Cuidado quando aparentemente estamos num deserto sozinho. Muitas vezes Deus nos conduz ao deserto, não para a gente estar distante dele, não, mas para a gente aprender a entender quem nós somos por dentro. Quantas batalhas você venceu através da fé e você entendeu? Cara, eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. Muitas vezes Deus nos condiciona a momentos de ausência para aquilo que estamos modelando. E o nosso modelo precisa ser Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quando o nosso modelo for Cristo Jesus, numa aparente ausência, nós vamos glorificar muito mais o nome de Deus. Nós não precisamos ver para crer, nós não precisamos sentir para crer, nós só precisamos ter o molde de Jesus Cristo. Ainda que passamos por tempo de aflições, nós não vamos ter medo, porque o que nós estamos modelando é Cristo Jesus. Aquilo que nós estamos colocando para fora é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Cuidado, cuidado. Na ausência financeira. Quando dá um problema financeiro, você quer dar um jeitinho. Qual é o molde que você está colocando para fora? Na ausência da resposta. Qual é o molde? É o molde do vício? O que você está modelando? O que você está modelando? Quando o milagre demora a acontecer, qual é o modelo que você coloca para fora? Ser crente? Levantar as mãos aqui no altar? Levantar as mãos aqui na frente? Será que Deus está vendo o modelo de dentro para fora? Será que é esse o molde? Quando chega quinta-feira, amanhã, quando chega o problema, quando a esposa está de cara feia, quando o patrão te dá uma resposta ruim, quando o dinheiro não bate na conta, quando o boleto atrasou, qual é o modelo que você tem colocado para fora? Eu quero orar por você nessa noite, porque nessa noite nós não vamos derreter bezerros, nós vamos quebrar modelos. Nós não vamos derreter modelos, nós vamos quebrar modelos, amém, irmãos? Porque o modelo que vai funcionar na tua vida é o modelo de Cristo Jesus. O modelo que vai funcionar na tua vida, ainda que seja num momento difícil, ainda que seja num dia ruim, mas você vai modelar a Cristo Jesus, amém, irmãos? Porque o povo fez um modelo de um bezerro, fez um Deus pagão, pela cultura, pelas pessoas que estavam ao redor e pela ausência de algo.
Ah, mas Moisés demorou. Irmãos, Deus não demora sobre a tua vida. Ele quer ver o modelo e quer te fazer um homem e uma mulher fiel a Ele. Um homem e uma mulher guerreira em fé. Que ainda que a tempestade chegue, ainda que os dias difíceis cheguem, ainda que as circunstâncias estejam querendo me afundar, eu não vou afogar. Ainda que o leão se apresente na cova, Deus vai achar e vai me julgar inocente na causa, porque o meu modelo é Cristo Jesus. Amém? Seja fiel, não seja negligente, não seja desonesto, que você vai sair com autoridade diante de uma ausência, com autoridade diante da cova que te colocaram, com autoridade diante da injustiça que provocaram sobre a tua vida. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus. Cuidado com a ausência. Eu quero orar por você nessa noite, porque nós não vamos derreter bezerros. Eu sou um cara assim bem tranquilo. Quanta gente eu vejo e tenho testemunho de pessoas que... Tem uma pessoa que eu ia na sala dela de trabalho, tinha mais de 25 imagens. Irmãos, e eu não venho condenar a imagem, não. Eu venho fazer a criação adorar somente o Criador. Esse é o meu papel. Eu não tenho problema nenhum com a imagem, mas eu não quero ver um filho deixando de adorar o Criador, perdendo tempo em adorar algo que não pode fazer nada por ele. E sabe qual foi o meu papel? Eu fui uma semana, fomos outra semana, fomos um mês, fomos 2 meses. E estava tudo lá olhando para a gente. Só que em uma noite a gente orou: Senhor, faça com que tenha uma experiência contigo. Porque o que eu falo não pode mudar a vontade dela, mas o que o Senhor fala pode mudar totalmente. E num dia eu recebo a ligação: pastor, você não sabe o que eu fiz. Todas as imagens, algumas eu joguei fora, o que eu achava que vinha de Portugal, que era mais caro, eu dei para quem queria muito, mas eu não tenho mais nenhuma, nem um pingente, pastor, você acredita? Glória a Deus, eu acredito num Deus que transforma, amém? O diabo, desde a época de Jesus no deserto, ele quer a minha e a sua adoração. Porque a guerra toda nele nos céus foi porque ele queria ser adorado. Mas ele nunca será adorado por alguém que conhece o adorador, por alguém que tem um molde do Senhor. Amém, irmãos? Não divida a adoração, não levante bezerros, não levante moldes, amém? Não se misture com polvinhos, não se misture com quem não tem a cultura do reino. Nós nascemos para adorar o Criador, amém, irmãos? A gente não sabe adorar outro, mas cuidado com a ausência, porque quando a gente acha que a dificuldade chega, ou quando Deus não está ouvindo, quando Deus não escutou, cuidado, para a gente não levantar um bezerro ou um molde que não agrade a presença do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite, porque que Deus tocou no meu coração é que seja uma noite de quebrar moldes que estavam desagradando a Deus. Quebrar moldes é quando você está estressado. Eu vou pegar esse molde aqui e vou fazer isso aqui para me distrair. Quebrar moldes é quando você briga com a tua esposa e aí eu vou pegar esse molde aqui da pornografia e eu vou usar aqui para me satisfazer, para minha ausência. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar moldes que não agradam ao Senhor. Nós vamos quebrar moldes que não glorificam o nome de Deus na tua vida. Eu não sei o que é, só você e Deus sabe. O que precisa ser quebrado nessa noite, que não vem dele, que aparece na ausência, que aquilo queima na tua vida na ausência, no momento da crise. E você já reparou que o inimigo ele é sujo? Muitas vezes ele condiciona uma briga, uma discussão na casa, condiciona um problema que nem existe, para você puxar o molde, para você puxar o bezerro. Amém? Cuidado, porque muita coisa nem é real. Na verdade, teu casamento nem está tão ruim como aparenta. Mas o desejo de adorar aquilo que não é de Deus, muitas vezes condiciona você viver uma realidade que não é. Mas nessa noite nós vamos não derreter o bezerro, nós vamos quebrar o molde do bezerro. Nós vamos quebrar o molde que distorce aquilo que Deus tem sobre a tua vida.
E você vai viver todo o potencial que Deus tem sobre a tua vida. Você vai fluir em tudo que Deus tem sobre a tua vida. Ontem nós falamos também sobre Sansão. Tinha um potencial enorme, amém, irmãos? Uma carreira linda, mas foi abreviada. Porque ele não conseguiu quebrar o molde da sexualidade dele. O que precisa ser quebrado nessa noite para você viver e ser fiel a tudo aquilo que Deus colocou sobre a tua vida? Para você viver todo o propósito e o potencial de Deus na tua vida. Potência você é, mas potencial é o futuro com Deus. É aquilo onde você pode chegar, aquilo onde você pode alcançar, aquilo que você pode viver, amém, irmãos? O meu carro, eu não sei o carro, talvez está batendo lá 280, 260, o velocímetro. Aquilo ali é a potência, mas precisa de um potencial para você chegar lá. Deus tem um projeto para a tua vida, amém? Deus tem um futuro de esperança para você. Deus tem algo alinhado, específico para cada um aqui de nós. E nós precisamos ter o molde dele, para que a gente possa viver tudo aquilo que ele desenhou para nós. Mas isso precisa acontecer nessa noite. Quebrar aquilo que não vem de Deus sobre a tua vida. Quebrar aquilo que você usa na ausência de algo. Quebrar aquilo que você levanta na ausência de algo. Em nome de Jesus.